A paz do Senhor, irmãos. Eu vos convido para uma leitura bíblica. A minha Bíblia está aberta no livro de Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 12. Filipenses 3:12 diz assim: Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Olha aí que bênção, não é? Olha o apóstolo Paulo, ainda no versículo de número 17, eu não havia me atentado para isso, né? Versículo de número 17, ele diz assim, ó, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Olha, o apóstolo Paulo, ele se coloca como um modelo para ser copiado, né? De fato, o apóstolo Paulo, ele tem essa característica. Oportunamente eu li um outro texto, que também é de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Ele diz assim no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isso é Filipenses 4:8. Agora veja o 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Veja que aqui em Filipenses 3:17 ele pede para que seja imitador, e no versículo 9 do capítulo 4, ele mais uma vez se coloca como exemplo, dizendo, olha, tudo que vocês aprenderam em mim, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e viram em mim, isso fazei, porque certamente o Deus da paz será convosco. Com isso eu quero saudar a todos, não é, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta quarta-feira abençoada, 12 de maio do ano de 2021. Seguimos avante a passos largos, porque o Senhor está conosco e Ele tem certamente uma bênção para as nossas vidas. E assim como temos lido nesse texto, não é, de Paulo aos Filipenses, tomemos a vida do apóstolo Paulo como um exemplo, não é, e vivamos a nossa vida reta, justa e piamente, porque certamente Deus será conosco e nos abençoará. Em tempos difíceis, em tempos de pandemia, nós percebemos que Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, não é? E nós seguimos avançando, glorificando a Deus, servindo ao Senhor. Eu sempre digo assim, servindo ao Senhor com alegria, em novidade de vida e em espírito e em verdade. É uma bênção termos a oportunidade que o Senhor nos está dando de servi-lo, não é? Servi-lo com gratidão por tudo aquilo que ele já tem realizado. Vamos trazer o pastor Ciro para cá, para que a gente possa iniciar. Vamos ajustar aqui, meu pastor. Eu vou levantar aqui o negócio, que vai ficar top. Eu tava dando glória a Deus aqui e pressionando o coraçãozinho aqui. Ó que benção. Fica a dica, né? Fica a dica aí para os irmãos que já estão conosco, para que vocês possam clicar no aviãozinho e passar aí o conteúdo desta nossa live de hoje, nesta série Perguntas Eclesiásticas, Usos e Costumes. Desta série será a última. Nós já temos uma sequência considerável de perguntas para uma outra série deste mesmo tema, Perguntas Eclesiásticas, Usos e Costumes, porém nós vamos concluir essa agora, e na próxima live, na quarta-feira que vem, nós já estaremos trabalhando uma outra temática. Eu agora, de cabeça, não tenho aqui, mas se não me engano, são as perguntas bíblicas. Acho que
Acho que a próxima agora, porque nós temos as perguntas escatológicas, já dedicamos um bom tempo, temos as Aham. teológicas gerais, temos esta agora que são de questões mais eclesiásticas, e a próxima aí é as perguntas bíblicas, né? Bíblicas. Livro por livro da Bíblia, aquelas perguntas, né? E tem também Maravilha. ainda aquelas de que talvez a gente junte alguma parte aí. O pessoal pede muita indicação de livros e Indicação de tal, e livros. autores, né? De repente a gente pode fazer um encaixe em cada uma das lives, usar um É, tempo ali para fazer essa indicação, porque sempre é importante, né? Sempre é sim. importante isso aí. Pois bem, meu pastor, mas diga lá as bênçãos, quantas são? Não esconde nada, entrega tudo, desenrola o rolo. É assim que a turma fala, né? Desenrola o rolo. Então vamos lá. Você me fez lembrar agora daquele hino do O Homem de Branco, né? Aham. Que o homem de branco não tem uma parte do hino que fala que ele está com. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Parece que ele tem um. Não tem uma parte que fala que ele tem um rolo na mão, não sei. Acho que eu Uma estou coisa assim, confundindo. uma coisa assim. Mas esse negócio de desenrolar o rolo, isso é coisa de neopentecostal. Inclusive, nós vamos conversar a Ah, respeito disso não, hoje. mas tem pentecostal que gosta também. Esse negócio de desenrolar o rolo, manto e tal. Manto. Mas, Pastor Ecos, é um prazer, viu? Estar aqui mais uma vez, participando dessa live tão abençoada, com esses irmãos e essas irmãs tão abençoadas. E hoje vai ser uma live, mais uma vez, né? Uma live pentecostal. Olha o Paulo Henrique Olha o rindo Paulo aí, ó. Henrique aí, rapaz, tá aí um abençoado pernambucano, abençoado de Jeová. É, Aleluia. é verdade. Tem Nós uns... precisamos pedir para o Paulo contar tudo, entregar tudo e não esconder nada. Vai ter É o coisa boa Paulo, para contar. o Paulo é do Reteté. O Aí, ó. Paulo. Olha o Evandro aí também. O Evandro também é do Reteté, lá de Tocantins. Lá tem uns Palmas, movimentos lá. Tocantins. Maravilha. Paulo, Deus abençoe você, meu jovem. Faz uns dias que a gente não conversa, né? É, Eu peguei para uma prosa com o Paulo logo depois do casamento dele. E eu acho que depois daquilo a gente não conversou mais. Isso já vai passar de uns 2 meses já. Mas também, não vai faltar recém-casado, tá, oportunidade. tá muito ocupado, tem que dar atenção para a Para a esposa, esposa, claro. Não né? tenha dúvida. É E isso aí. eu tô virado nos 600 aqui, rapaz. Já passei dos 500, já virado nos 600. Tem que se desdobrar, né? Tem bastante atividade para se cumprir em relação ao trabalho do CETADB, né? Nós temos, É, por esses dias, nós temos aberto muitos núcleos do curso de teologia, do básico, do médio, do avançado. que benção. Vários irmãos têm aderido também para o curso. Nós lançamos agora uma modalidade para bacharel livre em teologia, para Olha, aqueles irmãos que querem realizar o curso de teologia até de uma forma mais rápida, né? Isso vai demandar, obviamente, de mais tempo de estudo, porque o aluno vai ter que estudar bastante módulos no período, então vai demandar mais tempo de estudo, mas também tem sido já uma bênção. Vários irmãos que, inclusive, já estão cursando, eles preferiram mudar o curso deles, migrar, não é, para a modalidade que é o bacharel livre em teologia. E que com benção. isso a gente vai atendendo os irmãos. Eu ainda hoje verifiquei que já foi feita a divulgação, a publicação das formaturas, né? Várias formaturas realizadas de núcleos do curso básico de teologia, do curso de formação de obreiros, núcleos no estado do Pará, no Espírito Santo, Minas Gerais, enfim. Graças a Deus, o CETAD atende hoje todo o Brasil e, além do Brasil, nós atendemos outros 24 países. Os cursos nossos, tanto em português como também em espanhol, dá condição para que os irmãos estejam aprendendo teologia através do CETADB e fora do Brasil através do CTIM, que é o Seminário Teológico Internacional. É uma instituição que está ligada, vinculada ao CETADB, cuja sede é aqui em Apucarana, não é no Paraná. Seminário Teológico Internacional. Internacional. Esse aí, esse mesmo. E com isso avançamos, né, pastor? Avançamos com o Amém. Sempre material, avançando. com as lições bíblicas também. As lições bíblicas, eu fui pegar e Estúdios peguei essa bíblicos. aqui, mas não é essa é da CPAD, Essa da né? CPAD. As lições bíblicas não veio para minha mesa, ficou no armário. Mas nós temos as lições bíblicas, que é um material que tem sido também bastante difundido.
E, além disso, os cursos de teologia e cursos ministeriais. Curso básico, médio e avançado de teologia e o bacharel livre. E também os cursos ministeriais de formação de obreiros e formação de jovens pentecostais. Vamos pegar aqui, ó. Formação de obreiros, é este aqui. Aí o curso para formação de jovens pentecostais, de autoria do pastor Ciro Zibordi. Curso para formação de jovens pentecostais. Esse é o curso para formação de capelães, através do CETADB, curso de 1 mês de duração, e o curso de perguntas escatológicas. Está aqui. Olha aí, a irmã Eliane. Pensa num chazinho abençoado que veio na minha mesa aqui agora. Olha, rapaz. É Deus usando, meu filho. Deus usando a serva. Aleluia. Esse curso é duração de 2 meses, né? 2 meses. 2 meses. Eu confundi com o CFJP, que é 2 meses e meio, né? O de jovens é 2 meses e meio, porque são 10 lições. O de perguntas escatológicas são 8 lições, 8... Cada semana uma aula, né? Cada semana uma aula. Então, em 8 semanas, você esgota o curso. Perguntas escatológicas é o material mais recente que o pastor Ciro Zibordi forneceu aqui para que nós pudéssemos estar lançando esse curso, Perguntas Escatológicas. Eu vi, hoje ainda o pastor fez uma publicação falando a respeito de cada um dos temas principais e as suas subdivisões. Então, aqueles que se interessarem, não é? Aqueles que se interessarem pelo curso de perguntas escatológicas, esse você pode acessar diretamente no site do CETADB, que é cetadb.com.br, e adquirir o curso ali. Olha a irmã Arielle aí, ó. Hoje tive a primeira aula do curso para jovens pentecostais. Foi incrível, muito bom. Maravilha, é isso aí. Ótimo. Esse muito é o material. grato, irmã Arielle. Deus abençoe. Curso para a formação de jovens pentecostais. Pois bem, meu pastor. A irmã Arielle está falando de onde? Desculpa, coloca aí, Marielle, só para nós sabermos. Eu estou para te dizer que a irmã deve ser lá da igreja do pastor... lá do Maranhão? Raifran. Santo Inês. Vamos aguardar ela confirmar. Lá tá um movimento bom lá, graças a Deus. Tem uma turma boa lá. Os jovens pentecostais. Tem uma turma boa lá. Glória a Deus. Bem, enquanto ela não responde ali, a gente vai seguindo daqui. Nós temos aqui algumas perguntas. Nós temos uma questão aqui a respeito de um pastor. Como nós não conversamos antes disso, a irmã é de Santo Inês mesmo. Eu imaginei que fosse de lá, porque o material chegou no final da semana passada, me parece que chegou para o pastor Lucy Francis, né? Pastor Raifran Batista. Pastor Raifran Batista, isso. Uma questão que tem aqui a respeito de um pastor, nós vamos deixar ela para outra hora, para um outro momento. Vamos lá. Gostaria de saber sobre essas profecias de cantores. Olha aí. Por exemplo, a profecia que foi feita, né, sobre a Fabiana Anastácio, a outra profecia feita a respeito do irmão Lázaro. E aí o irmão que pergunta, o irmão Kedson, ele diz assim, olha, eu não acredito que isso é de Deus, mas os irmãos o que dizem a respeito dessas profecias? Olha, irmão Kedson e pastor Ecos e toda a nossa audiência aí abençoada, eu não sei exatamente do que se trata, né? São cantores que já partiram para a eternidade. Eu penso que, por respeito aos familiares, é melhor não comentar sobre eles. Mas eu acho que é uma oportunidade para a gente aproveitar e falar sobre a importância, mais uma vez, a importância de nós julgarmos as profecias. Porque, veja, nós como pentecostais cremos que Deus fala ainda hoje pela sua palavra, sobretudo, mas ele fala também por meio dos dons espirituais. Nós somos aqueles que defendem e cremos, porque isso é bíblico, a continuação dos dons, a continuação das ministrações do Espírito Santo. E a Bíblia fala de vários dons. Aí estamos com a lição da escola dominical, que estamos estudando isso mais uma vez, né? Graças a Deus. Com certeza, é a lição do próximo domingo. É algo recorrente, né? Alguém reclama às vezes, a CPAD tem assuntos muito repetitivos, mas não é isso, é que nós somos pentecostais. E Paulo mesmo dizia, olha, eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então, como também na igreja sempre estão chegando novas pessoas e tal, precisam ouvir, precisam estudar também
para que não nos esqueçamos da nossa boa doutrina pentecostal. Então, sobre essa questão aí dos cantores foram mencionados, eu prefiro não falar, até por respeito à família, que eles já partiram para a eternidade, mas com respeito à profecia, a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias, né? Paulo mesmo falou, inspirado por Deus, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. E como julgar a profecia? Já falamos numa outra live, vou só voltar a mencionar para dar uma ênfase, né? Porque o ensino também envolve repetição, é importante repetir, é importante repisar, não apenas reprisar, né? Mas repisar, isto é, dar ênfase, retomar o assunto e dar um destaque. Então, veja, nós falamos numa outra live que nós devemos julgar as profecias primeiro pela palavra de Deus. Porque o Deus que inspirou a palavra, de maneira nenhuma, usará alguém, né, o Espírito Santo que inspira a palavra, inspirou e preserva a palavra de Deus, ele não vai usar alguém em profecia para contrariar o que diz a Bíblia. Então, a palavra de Deus está acima de tudo. A palavra de Deus é a pedra de toque, a palavra de Deus é a fonte primacial de autoridade, né? Então, fiquemos com a palavra. Também o dom de discernir os espíritos, que Deus tem dado este dom, é um dos dons do Espírito para que nós possamos discernir, né, se a profecia é de Deus ou não. Então, como que fica essas profecias? Temos que submeter a palavra. Temos que também, usando os dons da parte do Espírito, um deles é o dom de discernir os espíritos, né? Também tem a consciência coletiva. A igreja é o corpo de Cristo. E uma congregação que está firmada na palavra, ela também, claro, como corpo de Cristo, como parte desse corpo, está em sintonia com a cabeça. Quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, Deus estava na nuvem, em cima. A nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. A nuvem que fazia com que o calor fosse menos intenso e de dia. E à noite, quando o frio é terrível no deserto, aquela nuvem aquecia, iluminava e também, além de tudo isso, Deus estava naquela nuvem, naquela coluna de fogo e dirigia o povo. Se Deus ia para uma direção, se a nuvem ia para uma direção, o povo iria para aquela direção. Se a nuvem parasse, o povo ficava parado. Se demorasse um pouco mais, montava-se acampamento, ficava-se ali parado, porque Deus estava no controle, Deus estava na direção. Da mesma forma, a igreja, Cristo é a cabeça, não é? A cabeça é onde está o sistema nervoso, é a cabeça que controla o corpo. Então, a igreja está em sintonia com a cabeça que é Cristo. Então, a consciência coletiva da congregação, o bom senso que a gente falou, porque tem coisas que só pelo bom senso, né, só usando um pouco da inteligência, a gente já percebe que não tem nada que ver, né? E outra coisa, a vida do profeta, Deus não usa vasos sujos. Tem um bordão aí, para julgar a profecia e não o profeta. Isso não está na Bíblia. Paulo falou, claro, falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem, mas não é só julgar a profecia, a vida do profeta também, porque Jesus lá em Mateus 7, 15 a 23, ele deixou claro, pelos frutos os conhecereis. Então, quando você vê que o camarada é enganador, é avarento e tal, tem uma vida toda atrapalhada, né? Como que você vai dar crédito para um tipo de profeta como esse? E o cumprimento, que a gente já falou, né? A profecia que é de Deus se cumpre, mas há profecias que se cumprem e mesmo assim não passam no teste da palavra. Então veja que eu citei a palavra de Deus primeiro, porque é a principal regra para você examinar uma profecia. A palavra de Deus, porque lá em Deuteronômio 13, ali a Bíblia fala de um caso em que a profecia pode até se cumprir, mas se o camarada falar, vamos após outros deuses e sirvamos, ou seja, mesmo a profecia se cumprindo, ele está pregando contra o verdadeiro Deus. O Senhor diz na sua palavra, não ouvirás as palavras deste profeta, né? Porque o Senhor Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. E ali é uma passagem maravilhosa que nós lemos há pouco tempo aqui, Deuteronômio 13, 1 a 4. Maravilha, meu pastor, ótimo. Ó,
Saudação especial aí aos nossos irmãos. A turma já foi enfileirando o nome das cidades e eu vou dizer para você, não dá tempo nem de anotar e muito menos de guardar tudo, né? Jaguaribe é Ceará, mas já passaram por aqui também os baianos, os gaúchos, os acreanos e os tocantinenses. Saudação aí a todos vocês. Deus abençoe em Cristo Jesus. Deixa eu tirar o pé do pedestal aqui, porque senão vai ficar tremendo a câmera. Eita benção. Meu pastor, vamos lá. O filtro aí que o irmão está falando é de propósito mesmo. É o filtro que está no chão, filtro de linha. Não, é um filtro de linha. Não, mas ele está falando que eu estou usando um filtro aqui no Instagram. Eu estou usando mesmo. É porque sim. O filtro aqui ajuda um pouco a iluminação, às vezes não é muito boa. O filtro dá uma melhorada. Aí, ó, Cruzeiro do Sul, no Acre, Petrolina, Pernambuco, Filadélfia, na Bahia, Macapá, pastor Rômulo Lima. Rapaz, a última vez que eu estive lá em Macapá, junto com o pastor Ferreirinha, nós estivemos lá com o pastor Rômulo, sua esposa, seu filho, e tivemos ali desfrutando de um tempo abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe, pastor Rômulo. Saudação aí. O pessoal está animado aí, ó. Guarujá, é benção. São Borja. Meu pastor, esse povo todo do Brasil quer saber o seguinte: o que é que define uma igreja pentecostal atualmente? No Brasil, especialmente no Brasil, né? Então, eu estou percebendo que o pessoal hoje em dia, quando vai responder essa pergunta, entra muito pelo campo da academia, da história, né? Que os acadêmicos estão dizendo. São vários pentecostalismos e as ondas. A gente respeita tudo isso aí, claro. O pessoal que fala de ondas, por exemplo, fala da primeira onda, né? E a Assembleia de Deus está nessa primeira onda do pentecostalismo, né? Ali, porque a gente herdou ali, claro, o pentecostalismo não é uma seita, é importante dizer isso, porque hoje em dia tem pessoas aí pregando um rompimento com a reforma e tal. Não, nada disso. Nós, como um movimento pentecostal, somos também um movimento protestante. Nós temos a nossa herança também no protestantismo. Nós não somos calvinistas, não confunda as coisas. Porque hoje em dia, quando se fala de reformado, né, alguém já pensa logo em calvinismo, virou sinônimo de calvinista. Mas nós somos também herdeiros da reforma. Nós pregamos os 5 lemas da reforma. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Exatamente. Nós pregamos sola fide, sola gratia, soli deo glória, sola escritura e tal, etc. Nós cremos em tudo isso, mas nós não somos calvinistas. Então é aí que está a diferença, né? E somos pentecostais, porque muitos reformados também são cessacionistas, e nós não somos cessacionistas. Nós cremos na continuação. Olha aí o pastor Coriolano, né? Tá com... Coriolano. Esse é os paranaenses do pé vermelho e da barriga verde. O pastor Eliseu Ruivo também. Deus Maravilha. Abençoe a nossa tropa do Paraná, aqui na live com o CETARIB. Deus abençoe vocês. Uma satisfação tê-los. Então, os pioneiros do reavivamento do movimento pentecostal, eu falo reavivamento porque nós cremos que o movimento pentecostal começou, claro, no 1º século, com o derramamento inaugural do poder do Espírito Santo. Ali, no século XIX, fim do século XIX, início do século XX, especialmente com Charles Fox Parham, né? E também William Seymour, William Durham, né? Que a gente já citou aqui várias vezes, Daniel Berg, Gunnar Ving, tudo isso é um reavivamento, né? Um reavivamento do movimento pentecostal. Mas aí o pessoal fala de segunda onda, depois com outras igrejas que já eram um pouco diferentes, mas mantinham ainda aquele mesmo fervor pentecostal, mas não presos mais a certos usos e costumes. E aí veio, então, a terceira onda, que é o neopentecostalismo, quando surgiram aquelas igrejas com aqueles adjetivos de grandeza, né? Não me pergunte o nome dessas igrejas, mas aquelas igrejas assim que são voltadas para o universo, né? Universal, ou para o mundo mundial, ou talvez também para o que é internacional, né? Então, esses adjetivos de grandeza. Mas não me pergunte o nome dessas igrejas, são as igrejas neopentecostais. Mas, a parte dessas classificações aí, primeira onda, segunda onda, terceira onda, o que interessa para nós é
a doutrina, o que a Bíblia diz. E pela Bíblia, e pelo compromisso que um determinado movimento tem com a Bíblia, aí nós só temos duas classificações. É o pentecostalismo e o pseudo-pentecostalismo. Então o irmão pergunta, o que define uma igreja pentecostal? Para nós que somos pentecostais, clássicos, por assim dizer, é fácil, né? Definir, porque a gente lembra logo daqueles 4 lemas que Daniel Berg, Gunnar Wingre, os pioneiros utilizavam. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus breve voltará. Esses 4 lemas sintetizam, resumem todo o conteúdo doutrinário dos pentecostais. Então, quando você diz Jesus salva, para nós, claro, nós estamos pensando na salvação conforme, aí eu volto a dizer que nós não somos uma seita, nós temos uma herança, né, de Armínio, temos uma herança de Wesley, e aí os pentecostais, claro, eles têm uma soteriologia, eles creem na salvação, claro, segundo a Bíblia, conforme Armínio, conforme Wesley, os 5 pontos. Se o calvinismo tem os seus 5 pontos, nós também temos os nossos 5 pontos, que nós já explicamos aqui algumas vezes. Então, nós cremos na salvação pela graça, né? Nós cremos na depravação total. Claro, o ser humano, ele por si só não pode salvar-se a si mesmo, ele precisa ter o seu arbítrio, por assim dizer, liberto, né? Ou livre, né? Quando aquele ponto do arminianismo wesleyano diz livres ou liberto pela graça para crer, diz exatamente isso, que a pessoa, o pecador, por si só, ele não pode salvar-se a si mesmo. A iniciativa vem de Deus, mas o ser humano, ele decide. Uma vez iluminado, uma vez capacitado pela graça preveniente, a graça que vem antes, ele então toma a decisão, ele escolhe, né? Porque o livre-arbítrio não foi perdido, né? A gente tem ainda a imagem de Deus, o imago Dei, embora os efeitos deletérios do pecado sejam perceptíveis, é claro, né? Depois da queda, mas tendo o nosso arbítrio liberto, por assim dizer, pela atuação do Espírito Santo, pela graça de Deus, nós podemos escolher. Então nós cremos, quando nós falamos que Jesus salva, é nesse sentido, a salvação inteiramente pela graça, né? Jesus batiza no Espírito, ou seja, nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma bênção subsequente, não é a mesma coisa que a conversão. A conversão é uma bênção maravilhosa, mas o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, o próprio termo já diz que é uma bênção subsequente e separada da salvação, ou seja, nós cremos na subsequência e na separabilidade. São 2 doutrinas aí ligadas a uma doutrina principal, que é a doutrina do batismo no Espírito Santo. Jesus Cristo cura, é o que nós acabamos de falar aí, nós cremos na continuação das ministrações do Espírito, ou seja, conforme ocorria na igreja primitiva. Então, da mesma forma, Jesus não mudou. O que Jesus operava no primeiro século, ele pode operar hoje. Talvez alguém diga, eu não tenho visto. Aí o que... Sim, mas a falha não é em Deus. Deus continua o mesmo, ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se não tem ocorrido, a falha está em nós, não em Deus, né? Deus está pronto para continuar realizando sinais, prodígios e maravilhas, e porque esta promessa diz respeito a vós, disse Pedro, inspirado por Deus, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E o último lema, Jesus breve voltará, claro, diz respeito ao arrebatamento pré-tribulacional, que nós cremos que Jesus voltará antes do início do período tribulacional para livrar a sua igreja, né? Então nós somos pré-tribulacionistas, tudo isso está de acordo com a nossa declaração de fé. Então, objetivamente, o que define uma igreja pentecostal? Uma igreja pentecostal é uma igreja que crê que Jesus Cristo salva, é uma igreja que crê que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, crê que Jesus Cristo cura e crê que Jesus Cristo breve voltará. E nós, assembleianos,
cremos de acordo com o que está resumido na nossa declaração de fé. Maravilha, está claro, muito claro, não é, pastor Coriolano? Está claro ou não está? Diga ali. É isso aí, está só acompanhando ali, dando glória, aleluia. Só não está falando em língua estranha, porque não tem como fazer isso aqui pela live, não é? Mas está acompanhando atentamente. Olha aí, na continuidade desta ideia do que define uma igreja pentecostal, nós temos isso aqui, ó. Uma pergunta do o Diego Alves, né? Cultos denominados como Noite da Vitória. Porque agora tem essa, né? O pessoal faz igual a feira do mercado aqui, Apucarana. A segunda-feira é o dia lá do setor de verdes, na terça-feira de carne, na quarta-feira é outra parte, aí na quinta-feira é outro departamento, e assim vai. E a turma também faz o culto, né? O culto tem a Noite da Vitória, que é só naquela noite que o crente pode receber vitória. Tem a sua raiz no neopentecostalismo clássico ou no aliás, deixa eu retornar aqui, ó. Tem a sua raiz no pentecostalismo clássico ou no neopentecostalismo? Então, o culto, por definição, claro, ele é oferecido a Deus, né? Então, é estranho quando a gente vê Noite da Vitória, porque dá a impressão que o culto é feito para agradar as pessoas. Claro que aí a gente tem que ver isso com certo equilíbrio, porque, de certa forma, o culto para Deus também tem o seu elemento ali da pregação do evangelho para o pecador, né? E a gente tem que saber, tem que ter tato também para apresentar essa mensagem. E também, de certa forma, as pessoas vão à igreja buscando conforto, buscando uma palavra de ânimo. Então, o que a gente não pode é perder a centralidade do culto, que é Cristo, né? Cristo tem que estar no centro. O nosso culto tem que ser cristocêntrico. Quando eu faço um culto prioritariamente voltado para as pessoas, para agradar as pessoas, eu estou deslocando, né, Cristo, estou tirando Cristo desse centro e estou colocando o homem. Aí o culto se torna antropocêntrico, não é? Porque antropos no grego quer dizer o ser humano, o homem. Então, antropocêntrico é um culto centrado no ser humano, no homem, né? Agora, esses cultos, nosso irmão pergunta, né? Cultos Noite da Vitória, tem origem, né, no pentecostalismo clássico? Não, de modo nenhum. Claro que hoje, no meio pentecostal, a gente vê muito isso, mas não tem origem no pentecostalismo clássico. Quem usa mais isso é o movimento neopentecostalismo, que, lamentavelmente, alguém classifica como parte do pentecostalismo, porque na academia se fala de pentecostalismos, porque eles estão analisando do ponto de vista histórico, e muitos desses historiadores são alinhados à esquerda, são revisionistas, né? Então eles, na verdade, eles não se preocupam muito com o zelo doutrinário. Nós já estamos preocupados mais com o que a Bíblia diz, com o zelo pela doutrina, então a gente classifica, lamentavelmente, a teologia neopentecostal como uma teologia pseudo-pentecostal, porque não tem compromisso com aquilo que nós esposamos desde o início, né? O movimento pentecostal clássico sempre foi caracterizado, desde o primeiro século, aliás, como um movimento ligado ao que a Bíblia diz. Tanto que Pedro, quando pregou a primeira pregação pentecostal, ele já fez logo, usando um termo conhecido hoje, um link. Ele fez uma ligação com a palavra de Deus, não é? Quando o Espírito Santo foi derramado, aquelas pessoas estavam todas atônicas, observando o que estava acontecendo, e aí o que Pedro disse? Olha, esses irmãos aqui não estão embriagados, sendo 9 horas da manhã, né? Seria algo absurdo, porque naquela época a fermentação não era como nos dias de hoje, então quer dizer, o pessoal está embriagado 9 horas da manhã, teria que ter passado o dia anterior todo bebendo, não só a madrugada, mas o dia inteiro todo, para estar embriagado logo cedo. Aí Pedro disse, olha, eles não estão embriagados sendo a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã, e isto, olha o link que ele faz, e isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha como Pedro liga o que estava acontecendo com o que diz a Bíblia.
Porque o movimento pentecostal, ele é bíblico. Bíblico. Então, esse negócio de Noite da Vitória não tem raiz, claro, no movimento pentecostal bíblico, no pentecostalismo clássico. Tem origem no neopentecostalismo, no pseudo-pentecostalismo, né? Que, lamentavelmente, tem um culto inclinado para o antropocentrismo, é um culto pragmático, então tem origem no pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é quando você não se preocupa com princípios, com valores, você se preocupa apenas com o resultado. Se o resultado que você busca é encher o templo para que as pessoas fiquem felizes e possam contribuir financeiramente, você possa fazer desafios para as pessoas darem mais dinheiro, você não vai se preocupar em princípios, você vai se preocupar em agradar essas pessoas, massagear os seus egos, né? Ou seja, o fim justifica os meios. É esse o princípio do pragmatismo. Então, o movimento neopentecostal ele se caracteriza por isso. Então, tem esses cultos aí, Noite da Vitória, e etc., e tal, e tem culto de todo tipo para agradar as pessoas. O neopentecostalismo realmente não tem nada a ver com o pentecostalismo. Mas, lamentavelmente, algumas Assembleias de Deus, não estou dizendo todas, mas algumas estão se neopentecostalizando por falta de compromisso com a doutrina, por falta de cuidado com aquilo que nós aprendemos desde o início, com os nossos mestres, por falta de escola dominical, porque muitas dessas igrejas que estão se voltando para o neopentecostalismo, lamentavelmente não dão ênfase para o ensino, não tem mais culto de doutrina. Culto de doutrina não é culto de ficar falando de usos e costumes. Você pode até tocar uma vez ou outra nessa questão, mas culto de doutrina é culto de Bíblia. A palavra doutrina na Bíblia significa Bíblia, palavra de Deus, ou seja, a doutrina é a palavra de Deus devidamente compendiada, sistematizada, explicada. Isso é doutrina. Quando você encontra doutrina no singular no Novo Testamento, né? Quando Paulo, por exemplo, falou: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Quando ele usa o termo salmo, ele está se referindo, claro, aos cânticos de louvor a Deus, porque os salmos naquela época eram cantados. E quando ele fala de doutrina, ele está falando da exposição da palavra, da explicação da palavra de Deus, né? Então, culto de doutrina é culto da palavra, ou seja, é culto a Deus, porque Deus é o Deus da palavra, né? Então não é a questão de você fazer um culto para o homem. Quando é um culto da palavra, é porque é um culto a Deus, porque Deus é o Deus da palavra. Agora, quando você faz culto para agradar o homem e tal, aí Noite da Vitória e culto de libertação, claro que a gente entende que às vezes é um chamariz e tal, não estou aqui sendo extremista, mas a rigor todo culto deve ser um culto de libertação, porque Deus está presente para libertar, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, sempre está ali para libertar, então todo culto a rigor deveria ser um culto de libertação. Mas o pessoal quer criar, às vezes, aquele chamariz e tal, não, e tal, é culto de libertação, é hoje, é a noite da vitória e tal, e tem que tomar cuidado para você não transformar o culto num culto antropocêntrico. O culto antropocêntrico é aquele culto que tudo é você, meu irmão, você, minha irmã, olhe para o seu irmão e diga, você venceu, você é vencedor e tal. Mas o culto pentecostal genuíno é cristocêntrico, ele não aponta para você, ele aponta para Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu apontei para trás, porque às vezes das igrejas tem o dizer assim, Jesus, bem grande, né? Atrás do pregador. Então é Jesus, é Jesus. Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Em meu nome. É o nome de Jesus que tem que ser enfatizado, é a obra de Jesus que tem que ser mencionada, e toda a glória deve ser dada ao Senhor Jesus. E quem está feliz, diga amém, clicando aí no coraçãozinho, glorifica Amém. a Deus, porque clicar no coraçãozinho é glorificar a Deus, né? O fato, meu pastor, que eu estou vendo aqui, o pastor Coriolano diz que lá na região dele, lá tem culto pet. Tem essa Eita. também, né? É.
Mas a questão é assim, as igrejas ficam oferecendo, divulgando, que acaba sendo uma forma de marketing, né? O pessoal faz a É, divulgação de culto de milagre, culto de maravilha. O irmão agora mesmo colocou aí explosão de milagre. Aqui na nossa região também tem isso aí, explosão de milagre. Como que quem faz o milagre é o pregador que vai estar ali. Então é o, vende-se uma imagem que na verdade é mentirosa. E aí o que acontece? A igreja acaba perdendo relevância. Porque e uma, alguém que está interessado no milagre vai na igreja. Não acontece nada, aí vai de novo, não acontece nada, o indivíduo simplesmente desaparece porque foi prometido que teria um milagre e, na verdade, quem gera milagre não sou eu, não é você, não é um pregador, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, e havendo, não é? Havendo no coração de Deus o desejo de operar algo em favor de alguém e auxiliar alguém, ele vai realizar a obra. Mas não quer dizer que pelo fato de estar divulgando que haverá um culto à noite da vitória, o indivíduo vai, todo mundo vai, cheio de expectativa, e aí a coisa não acontece nada, né? E a gente pode ver isso, os irmãos, de repente, nas mais diversas regiões do país, podem chegar a essa conclusão. Há um tempo atrás, vamos colocar de uns 20 ou 30 anos para trás, quando se faziam congressos nas igrejas, meu Deus, quanto incrédulo ia para os cultos, quando se pregava uma mensagem simples, não toda elaborada como se prega hoje, com muita coisa, muito floreamento e tal, mas pregava-se mensagem simples e quando lançava a rede, multidões aceitavam Jesus. Hoje, os congressos ficaram sendo apenas uma reunião para os próprios crentes, não é? Os próprios crentes é que vão ali, participam da festa, há aquele movimento, e não se produz nada de positivo. Você faz um congresso, gasta um dinheiro tremendo com pregador, com cantor, com despesa de deslocamento e tal, e quando acaba a festa não tem um novo convertido, não teve uma conversão, não teve batismo com o Espírito Santo, não teve nada, e às vezes até as mensagens que foram pregadas estão desconexas com o tema que alguém se consagrou para poder buscar de Deus. Então, a gente vê esse movimento. E, infelizmente, o afã de encher a igreja está fazendo com que pastores busquem no neopentecostalismo fórmulas para poder trazer pessoas para dentro da igreja. E aí que gera essa situação adversa que nós estamos tendo hoje. e uma coisa interessante, né, a se comentar ainda, só para concluir, Claro, vamos lá. as coisas não acontecem da noite para o dia. As coisas vão acontecendo aos poucos. As pessoas vão abrindo concessões e é só você olhar como estão as igrejas na Europa, nos Estados Unidos, grandes igrejas que já foram pontos de avivamento, né, no passado. Hoje, o que que elas são? É um lugar ecumênico ali para receber as pessoas. Você não pode falar mais de Jesus. Você não pode nem citar o nome de Jesus. Não vai falar de Jesus, porque aqui você tem pessoas de várias crenças. Tem até ateus que estão vindo aqui. É um lugar de acolhimento. Veja lá, só para citar alguns exemplos, se você andar lá pelas ruas de Nova York, né? Você tem lá uma igreja que é um grande referencial, a Times Square Church, que era ali do David Wilkerson, né? Depois Carter Collum, agora tem um outro pastor lá, mas é uma igreja ali que ela prega a palavra, é uma igreja fervorosa, mas é uma exceção, porque se você visitar aquelas outras igrejas que tem ali, por exemplo, aquela capela famosa, que eles chamam de capela, né? Champol Chapel lá. Veja, ali você vê que é um ponto de encontro para as pessoas ali ajudarem umas às outras. Claro que isso é importante, trazer roupa e tal, e alimento, mas ali não se prega mais a palavra, não se prega mais o evangelho. Né? O evangelho morreu ali para aquelas igrejas. Então, é isso que o diabo quer. Parece contraditório, mas, irmão Ciro, Deus não quer que as pessoas sejam ajudadas. Sim, nós devemos ajudar as pessoas, mas o que o diabo quer? O diabo quer que a igreja se transforme numa igreja ecumênica, num centro ecumênico, vamos todos nos unir e tal. O mais importante é o que nos une do que o que nos separa e tal. Tragam as coisas, vamos ajudar o próximo e tal. E olha, o Senhor é o meu pastor e me aceita como eu sou, como aconteceu há pouco tempo aqui, uma marcha que teve aqui em Niterói,
e uma determinada passeata, e não me pergunte qual, mas o pessoal lá com a camiseta, com a faixa, o Senhor é meu pastor, me aceita como eu sou, e não sei o quê. Não, Jesus não Você falou está isso, não. falando daquele grupo que usa o arco-íris. Jesus falou assim, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, né? Se alguém me ama, guardará minha palavra. Então, meus irmãos, a gente não quer aqui estender muito, né, para fora. Essa questão é uma questão muito específica aí, né, sobre a noite da vitória, mas temos que vigiar. A igreja não pode se transformar assim num ponto de encontro. A igreja, o templo, né? O templo tem que ser o lugar onde nós vamos para ouvir a palavra, para cultuar a Deus, louvar a Deus e também ouvir a exposição da palavra do Senhor. E os dons, claro, se manifestam, porque o culto genuinamente pentecostal tem 3 ministrações: a ministração de louvor, a ministração da palavra e, claro, o Espírito Santo confirmando, né, a palavra, a ministração do Espírito Santo. Está lá em Pastor, 1 Coríntios 14. amém. Eu gosto de ser bem, assim, prático, né? Eu tenho esse Sim. defeito. Eu acho que é por causa um pouco da minha criação e um pouco também Não, do início da minha vida profissional. Mas assim, ó, culto da vitória, ou a noite da vitória. Quando é que vai ser essa noite da vitória? Essa noite da vitória pode ser hoje. Pode ser esta noite que nós estamos aqui nessa live. Pode para ser quem está essa. nessa live. Com certeza, Exatamente. pode ser, porque Olha aí. um texto que é muito falado, mas é muito pouco vivido, é o do segundo livro das Crônicas, 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ó, que lindo! Uma progressão que é aqui, ó. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí diz Deus assim, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Pensa numa Agora. noite de vitória, rapaz, que vai ser. O problema é que nós estamos muito técnicos, né? Conhecemos a palavra, temos muitas versões de Bíblia, Bíblia de estudo de todo gosto, tem para tudo hoje, Bíblia de estudo, mas a prática, na verdade, ela acaba se distanciando demais. Você veja, quando é que pode ser a noite da vitória? Olha, é muito simples, a noite pode ser hoje. Se um coração Agora. arrependido, desejoso de Deus, se lançar aos pés do Senhor, pronto, vai acontecer uma noite de vitória. E pode ser mais do que uma noite. Pode ser uma noite que entre pela madrugada e que amanheça em vitória. Pronto. O detalhe é que não precisa de um culto específico para que alguém seja vitorioso. Precisa, na verdade, de um coração quebrantado, compungido aos pés do Senhor, e aí a coisa vai acontecer com certeza. Pastor, diz ali, quais são as características de uma pessoa madura conforme a Bíblia? Então, a gente falou aí numa live, né? Não sei se foi na anterior, que as pessoas maduras, né? Elas podem ler livros de outras tradições, elas podem ter até amigos. Eu lembro que foi feita pergunta aqui sobre Foi a live calvinismo e tal. passada, foi na live É, passada. exatamente. Então, quer dizer, eu falo isso porque eu tenho amigos calvinistas, eu tenho amigos que têm outra posição, claro, amigos mesmo. Alguém dirá, não, mas isso pode? Aí que tá. Quando você tem maturidade, isso não te influencia. Mas há pessoas que não têm maturidade e elas têm dificuldade. Tem pessoas que, se for ter amizade com alguém de outra tradição, ela poderá ser facilmente enganada, né? Ela vai deixar a sua posição. Ah, mas o ser humano é livre. Tudo bem, o ser humano é livre. Mas a pessoa, para ela crescer espiritualmente, ela tem que ter um termo que é muito usado hoje em dia, né? A mentoria. O que aconteceu com Timóteo? Timóteo, por que ele foi abençoado? Porque ele estava debaixo ali da mentoria de Paulo. Então, quer dizer, a gente não pode desprezar os nossos mestres. A gente fala aqui especialmente agora para os nossos irmãos, nossas irmãs, assembleianos, assembleianas, pentecostais, né? Então, veja,
quando eu disse que a pessoa madura pode ler de tudo e pode ter amigos de outras tradições, é porque é uma pessoa madura. Então, quais são as características dessa pessoa madura, biblicamente falando? Primeiro, essa pessoa, claro, ela tem a Bíblia, isso para ela é inegociável, né? Ela tem a Bíblia como a sua fonte primária de autoridade. Um crente que ainda não chegou a essa conclusão e que fica ainda questionando, eu acho que a Bíblia, será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? E tal, e fica procurando pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo e tal, tentando achar contradição na Bíblia. Meu irmão, minha irmã, se você está nessa situação, você ainda é imaturo. O maduro, a madura, na palavra, espiritualmente falando, não tem mais essa questão. Essa questão já está resolvida. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A pessoa se aproxima da Bíblia com toda certeza de fé, não tem esse negócio de ficar querendo comparar e ficar questionando. Não. Isso aí é coisa de imaturos. O maduro, ele tem a Bíblia como a sua fonte primária de autoridade. Outro ponto, aquele que é maduro, aquela que é madura, tem um conhecimento sólido da doutrina. E a gente pode até ler um texto bíblico, pastor Eco. Com certeza. Ainda o irmão não leu a Bíblia hoje. Quer dizer, o irmão leu no início, né? Já. Mas eu não pedi para o irmão ler. Vou pedir a gentileza do irmão ler. Na mão aqui, ó. Aliás, é um texto... A de hoje é essa aqui, ó. A Bíblia que eu ganhei do pastor Lúcio Francis. Maravilha. Lá do Amapá. Amapá. Então, é um texto que o irmão já até leu outro dia, em outra live, mas vamos repetir. Hebreus 5, 12 a 14. O que diz esse texto aí, por gentileza? Hebreus 5, 12 a 14, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, olha que interessante. Aí o autor, que é um autor separei um outro desconhecido... texto ainda nesse sentido aí. Sim, não quiser ler, pode ler. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 3, versículo 1 e 2. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha dons espirituais para quem queria e para quem não queria, não é? Porém, Paulo identificou um problema. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 3, 1 e 2. Aí tá. Então aí está, dois textos que se harmonizam, porque os dois falam de leite, e leite no sentido realmente como nós conhecemos, né? Como um alimento que é para aqueles que ainda são meninos, né? Que precisam de leite. Então o autor de Hebreus, ele disse, olha, vocês, claro que o leite também também simboliza a palavra de Deus, né? Quando Pedro falou lá, né? O leite racional, né? Não falsificado, mas nesse caso aí, Paulo está se referindo àquele alimento mais do início, né? Que para os primeiros nascidos, recém-nascidos, né? Isso, e o autor de Hebreus também, que a gente não sabe quem é, o autor exatamente, alguém diz pode ter sido Paulo, Apolo, Barnabé, mas não vem ao caso, não há comprovação, né? O autor de Hebreus, é interessante o que ele diz, olha, eu queria apresentar algo mais sólido, eu queria apresentar para vocês um mantimento mais sólido, mas não dá, porque vocês ainda não amadureceram. Né? Pelo tempo que eu estou ensinando vocês, pelo tempo, já era para vocês ser mestres, era para vocês estarem ensinando outras pessoas. Mas eu tenho que voltar a ensinar as mesmas coisas, porque vocês ainda não amadureceram. Mas quando vocês amadurecerem, aí vocês vão saber discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que interessante. Então, quando a gente diz que o crente imaturo não pode ler qualquer coisa, é nesse sentido. Alguém perguntou aí numa outra live se podia ler Champlin.
Eu falei, se for maduro, pode. Se não for maduro, é melhor não. É melhor evitar. Por quê? Porque Champlin tem seus problemas, não é ortodoxo. Não é toda a Bíblia de estudo que a gente pode também recomendar para os imaturos. Agora, quem é estudioso da Bíblia, quem já tem equilíbrio, ali maturidade, pode ler, que não vai se contaminar. Eu, por exemplo, na minha mini biblioteca, eu tenho literatura das Testemunhas de Jeová, eu tenho literatura adventista, eu tenho literatura das seitas, porque eu examino na própria literatura das seitas para eu poder refutar, né? Mas uma pessoa que não tem maturidade, eu falo isso modéstia à parte, com temor de Deus, que eu alcancei essa maturidade, né? Uma pessoa que não tem maturidade não pode ler qualquer coisa, né? Então, voltando aqui para concluir, tem que ter a Bíblia como fonte primacial de autoridade, tem que ter conhecimento sólido da doutrina, equilíbrio, né? Crescer na graça e no conhecimento, porque o imaturo, muitas vezes, ele cresce só em conhecimento. Ele já se acha a quarta pessoa da Trindade como um anão, né? Que o corpo não desenvolve, aí fica com uma cabeça grande, com todo o respeito aqui aos anões, se houver algum anão aqui, não estou falando do anão literalmente, estou falando no sentido espiritual, aqui, fazendo uma aplicação, né? A cabeça fica grande, porque o corpo não desenvolve, e tem gente que é assim, tem uma cabeça muito grande, começa a citar tudo de cor e tal, e os filósofos e os teólogos, mas a comunhão dele com Deus é zero. Então tem que crescer em conhecimento, mas tem que crescer na graça. Tem outros que querem orar e vai para o monte e não sei o quê, e vê graveto pegando fogo e não sei o quê, e boi voando, e uma série de coisas que o pessoal fala, que a gente vê em livros por aí, não estou exagerando, né? Boi voador e tanta coisa, mas não lê a Bíblia, não estuda a palavra. Então não tem equilíbrio. A Bíblia diz que tem que examinar tudo e reter o que é bom. Mas como que a pessoa vai fazer isso se ela não tem ainda um conhecimento na doutrina sólido, né? O maduro também, ele não vai ficar entrando em contenda, nem promovendo contenda. Hoje em dia a gente vê muito isso. Tem pessoas que não têm maturidade, entram. Eu, quando era imaturo, vou falar aqui, vou confessar os meus pecados. Se você procurar aí coisas da minha vida, infelizmente tem coisa que está na internet. Se você procurar aí postagens minhas de 15 anos passados, você vai ver que eu era muito imaturo. As coisas que eu fazia, as confusões que eu entrava, batendo boca às vezes com as pessoas. Veja, esse tipo de coisa é coisa de gente imatura. A gente vai amadurecendo e fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Que bobagem. Para que entrar numa confusão dessa? Deixa para lá, o camarada todo enrolado, deixa que ele se enrole para lá, por que eu vou querer debater com ele, né? Então a gente, às vezes, entra em situações complicadas por falta de maturidade. Então, meus irmãos, é importante, maturidade vem com o tempo, mas vem também na medida em que você concentra-se na palavra. Tem gente mais nova. Aqui a gente pode citar um exemplo aqui, mas que ele não fique orgulhoso também, tem que ser humilde. O Paulo Henrique é um menino, né? É um menino, um garoto aí, casou há pouco tempo, é um jovem, eu chamo ele assim, eu até brinco com ele me chama de pai, eu chamo ele de filho, né? E às vezes ele pede uns conselhos, fala, meu filho e tal, recém-casado, novo, né? Mas já é um rapaz maduro, como Timóteo era maduro. Por quê? Ele se espelha em pessoas mais velhas, não despreza. A gente vê jovem aí desprezando o mestre Antônio Gilberto, pessoas mais novas, obreiros mais novos, 30, 40, até 50 anos, desprezando o legado do mestre Antônio Gilberto. Quem somos nós para desprezar um homem como esse, que deu a sua vida pela obra de Deus, né? Que sofreu perseguição, quando implantou, um homem à frente do seu tempo, quando implantou o CAPED em 1974, o pessoal ele falava para mim rindo, irmão Ciro, o pessoal dizia que eu era besta, né? E o CAPED era o sinal da besta, né? Então veja, foi perseguido porque era um homem à frente do seu tempo, mas olha hoje aí, né? Você vê o fruto, a escola dominical, a CPAD, como ela cresceu também, como se desenvolveu. Claro, a CPAD tem 81 anos, mas deve muito também
ao nosso mestre Antônio Gilberto, que também agora, aproveitando aí a oportunidade, né, a CPAD está lançando a sua Bíblia, né, a Bíblia com os comentários do mestre Antônio Gilberto, imperdível, hein? Estou ansioso também para ver essa Bíblia. A CPAD podia até me mandar uma de presente, né? Mas... Eu tô desconfiado que eu vou ganhar uma dessa aí. Eu estou desconfiado. Aqui eu já chamei o pessoal da CPAD de Curitiba, ainda não chegou ali não. Mas eu vou ganhar. Amém? Você crê? Tem um pessoal aí, porque não sei se não sabe, a CPAD ela vai fazer o lançamento da Bíblia, só que a Sociedade Bíblica, né, ela também tem direito a um determinado número de Bíblias. E aí, às vezes, a Sociedade Bíblica lança antes, né? E aí já tem um pessoal com a Bíblia na mão, contando vantagem, ó, tô aqui com a minha Bíblia e tal, como tem um pastor amigo meu lá de São Paulo que vende Bíblia, já está lá apresentando, mas a gente mesmo está esperando da CPAD, até agora nada. A CPAD parece que vai lançar em agosto, uma coisa assim, né? Mas vamos aguardar. Quem sabe Deus toque no coração aí de algum, quer dizer, Deus está tocando, mas a pessoa precisa dar lugar também, né? Com certeza. Quem sabe alguém dê lugar aí e fala assim, vamos mandar uma Bíblia aí para o pastor Hércules. Amém. Eu estou recebendo. Eu recebo. Eu fui no culto da Noite da Vitória e eu recebo essa benção. Aí a gente entra ao vivo e faz uma live aqui, ó. Bíblia, amém. Faça a apresentação. Rapaz, faça a apresentação com muito gosto. Aleluia. Ó, diz o pastor Coriolano que vai arrumar esse negócio. Então, amém. Fechou. Olha aí, pastor Coriolano. Maravilha. Esse arruma mesmo. Esse homem aí é... Não, esse tem. Esse tem café no bule. Ele está sempre em QAP, ele tem café no bule. Pastor Ciro, vamos encerrar a live de hoje com essa aqui, ó. Fale sobre a crescente teologia feminista na igreja. Mas essa aí... Essa é uma live toda só sobre ela. Eu não vou me estender não, pastor Hércules, porque as horas já nos mandam parar e essa questão é recorrente. A gente já falou sobre ela, né? As pessoas que procurarem lá as lives, que estão todas lá no site, lá no YouTube, né? CETADB. Entre lá, você que ainda não está seguindo, né? não está inscrito, entre lá, assim que terminar essa live, faça uma promessa para nós aqui, né? Eu vou me inscrever no CETADB. Então entra lá no YouTube, escreva CETADB, vai aparecer lá, você se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Essa live de hoje, por exemplo, você está participando aqui ao vivo, você vai querer reassisti-la para anotar, tomar nota, porque é assim que se aprende, né? Tem que tomar tempo, ler as referências bíblicas, né? Prestar atenção. Então, essa live ela vai ser publicada no YouTube, num outro formato, né? Fica até bonito lá, a gente fica assim um do lado do outro e tal, aquela coisa no YouTube, né? Você pode comentar lá. Amanhã já vai estar lá. Na quinta-feira, a partir das 17 horas, já fica publicado no canal no YouTube. Maravilha. Aí, o Paulo Henrique é nosso seguidor fiel lá, ó. Então, Paulo Henrique, ajuda aí, divulga. Então, o que acontece? Meu filho, Paulo Henrique, meu filho pernambucano, tem alguns filhos aí, poucos, né? Nesse sentido, hein? Tem que tomar cuidado, já colocar um comentário, porque pode ter alguém maldoso aí, isola a parte, fala, o pastor Ciro tem vários filhos pelo Brasil e tal. Ele falou na live do CETADB, ele afirmou. Filho espiritual, não, filhos espirituais. Paulo falou lá em 1 Coríntios, né, que vos gerei, né? Muito bem, então a teologia feminista você vai encontrar lá também. É uma teologia perigosa, porque ela é reducionista. Ela propõe uma releitura da Bíblia à luz da ideologia feminista. E a ideologia feminista, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, né, está baseada em uma nova hermenêutica, entre aspas, né, uma hermenêutica feminista, alinhada com as pautas à esquerda, baseada no igualitarismo, que é uma palavra bonitinha, mas que, nesse caso, se choca com o que a Bíblia diz, né? Porque na Bíblia prevalece o princípio da prioridade, não é o princípio da superioridade. Em nenhum lugar você vai encontrar a Bíblia dizendo que o homem é superior à mulher e nem que a mulher é superior ao homem, de jeito nenhum, né? Mas também você não vai encontrar ênfase para esse negócio de igualitarismo, direitos iguais. Os direitos são iguais, claro, perante a lei, nesse sentido, a sociedade é uma coisa.
Agora, quando você fala de ministério, quando você fala de casamento, você tem que analisar segundo a ótica que é apresentada na palavra de Deus. E você não vai querer se opor a Deus, porque Deus formou o primeiro homem. Está escrito, está claro. Não diz que Deus formou a primeira mulher. Ah, por quê? Eu questiono isso. Você pode questionar, mas aí você vai questionar o próprio Deus, né? Converse com ele. A Bíblia é clara, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia diz que Deus formou o primeiro homem. Não estou falando de criação imediata. Na criação imediata, claro, macho e fêmea os criou. Agora, na criação imediata, ou seja, na formação, quando Deus foi dar forma ao que ele tinha criado, né? Como um arquiteto que primeiro cria para depois encaminhar para a equipe de engenharia que vai dar forma ao que foi criado, né? Então, Deus é o criador. Ele, como arquiteto, não vá confundir com coisa da maçonaria. Na maçonaria, eles falam que Deus é o arquiteto do universo. Eu não estou falando nada de maçonaria aqui, pelo amor de Deus. Mas Deus, como arquiteto, criador, ele arquitetou tudo e depois deu forma, né? E ao dar forma ao que estava criado, porque nós fomos criados, formados e feitos, como diz lá em Isaías 43:7, ele formou o primeiro homem, está lá em 1 Timóteo capítulo 2. Por que Deus não formou a primeira mulher? Porque ele priorizou o homem. Prioridade. Prioridade não é superioridade, é prioridade. Veja que a doutrina da prioridade, por assim dizer, ou o princípio da prioridade, está até em várias doutrinas, na santificação, todo o vosso espírito e alma e corpo, ou seja, o espírito primeiro, né? Na doutrina da ressurreição, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, também está ali, nos dons espirituais, dons ministeriais e congregacionais, você vê ali, ó, primeiramente, pôs Deus na igreja apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, etc, etc. Ou seja, Deus prioriza, Deus hierarquiza e Deus prioriza. Então, eu falei tudo isso para dizer que essa teologia feminista é perigosa. Por quê? Porque ela tenta colocar homens e mulheres para ocupar o mesmo papel e Deus estabeleceu papéis diferentes. Né? Não estou falando da vida secular, estou falando de ministério. A mulher tem direito de se formar, de trabalhar, de liderar equipes aí, mas quando falamos de teologia feminista, estamos falando de uma intromissão naquilo que Deus estabeleceu. Se você usar o padrão do mundo para mudar a palavra de Deus, você está embarcando numa canoa furada. Porque é Deus que deve influenciar a sua vida, a palavra de Deus, e não o contrário. Porque se você partir das ideologias aí que há no mundo para querer mudar, imagina o cristão que é dominado pelo marxismo. Ele vai fazer uma leitura marxista da Bíblia, uma leitura reducionista, como a gente tem visto aí. Eu até encaminhei por irmão aí, não convém citar nomes, de um camarada aí que comentou um negócio aí num determinado... O camarada é marxista, né? Então, é marxista, então ele está dominado, ele é um pastor, ele dirige uma igreja, um pastor influente, mas ele está dominado, o marxismo, o gramscismo tomou conta da mente dele. Ele não consegue ver outra coisa a não ser isso na Bíblia. Quando ele olha para Barnabé, ele diz, olha, Barnabé era comunista, tá vendo? Quando ele olha os primeiros cristãos, um ajudando o outro, olha, o comunismo começou aí, confundindo tudo, porque o comunismo é coercitivo. A ideologia comunista é coercitiva, e na igreja primitiva não tinha coerção. Eles faziam tudo aquilo voluntariamente. Tanto que não havia coerção, que Maria, parente de Barnabé, era, se for usar a linguagem aí que é usada na academia, ela era uma burguesa, então, né? Porque ela não abriu mão da sua propriedade. Você vê Atos 12, ela tinha uma propriedade, tinha funcionários que trabalhavam para ela, né? Porque não havia coerção, não havia obrigatoriedade, as pessoas davam voluntariamente. Então não era um comunismo. Se fôssemos dar um termo da atualidade, era uma espécie de um comunitarismo, né? Porque o comunitarismo não é coercitivo. O comunismo é. Esse é o problema do comunismo. Alguém dirá, irmão Ciro, nunca teve comunismo, não existe comunismo. Sim, claro,
porque o comunismo está no fim da história, né? Como dizia Marx. Só que a ideologia está presente. A ideologia vai conduzir, o objetivo é chegar nesse comunismo, né? A ausência de classes. Mas hoje tem a luta de classes e o pessoal fica tentando fomentar isso na igreja. Homem contra mulher, né? Veja que a luta de classe não é só entre burguês e o proletariado, né? Contra os burgueses, não. Hoje tem a luta, as pessoas ficam criando essas coisas aí, racial, fica criando diz que na igreja tem as elites e tal, e não sei o quê. Mas, irmão, é só você olhar para a história da Assembleia de Deus, quantos pastores negros, né? Quantos pastores pobres, pessoas simples, até hoje, pastores presidentes. Então, no nosso meio, graças a Deus, não tem isso, e ficam tentando também fomentar luta entre homem e mulher e tal, ideologia feminista, que Deus nos guarde disso, é uma coisa que nós devemos rejeitar. As irmãs, eu como homem, alguém dirá, você não tem lugar de fala. Hoje em dia o pessoal fala isso também, né? Mas tem irmãs também que, graças a Deus, Deus tem usado para orientar as nossas irmãs, e a gente já tem indicado aqui algumas livros até que tratam disso, né? Orientando as nossas irmãs para que elas não embarquem nessa canoa furada da teologia feminista, que é uma teologia reducionista alinhada com pessoas aí que não têm temor de Deus e tal, ideologias anticristãs. O feminismo, claro que tem vários tipos de feminismo, mas tem alguns pontos que são comuns a todos os tipos de feminismo. E o feminismo, ao fim e ao cabo, lamentavelmente, é uma ideologia anticristã, né? Anticristã. Então, que nós tomemos cuidado com esse tipo de ideologia. Maravilha, meu pastor. Está explicado. Agora você está com a palavra para suas considerações finais, para a gente poder orar e encerrar a nossa live de hoje. Meu amigo, eu já falei demais, eu só quero agradecer. Agradecer pela oportunidade, né? Que Deus continue nos abençoando, abençoando o nosso CETADB, que graças a Deus, com toda essa crise aí, com toda essa dificuldade, Deus tem abençoado, né? Em meio a essa pandemia, Deus tem abençoado o irmão e toda a nossa equipe aí em Apucarana, e também os nossos professores, nossos alunos, como o irmão bem mencionou aí, em todo o Brasil e fora do Brasil, né? Então, que Deus abençoe o irmão, transmita aí a nossa saudação à nossa querida irmã Eliane, né? E também toda a família aí, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Maravilha. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão conosco nessa live de número 61 do CETADB. Nós estaremos iniciando na próxima quarta-feira uma nova série, não é? Perguntas bíblicas. Certamente vai ser uma bênção. Nós vamos já fazer a divulgação e postar para que os irmãos possam também compartilhar e a gente já saber quais serão os temas, os assuntos, né, abordados nessa nova temática. Desejar que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos, o vosso ministério, a vossa casa, a vossa família, supra as vossas necessidades em Cristo Jesus. E se você deseja aprender teologia, o curso é CETADB. E você pode acessar o site cetadb.com.br. Está ali tudo à disposição para que você se inscreva, inclusive agora mesmo, e seja aluno do CETADB para estudar teologia básico, médio, avançado e agora também o bacharel livre, ou ainda para fazer cursos ministeriais, curso para formação de jovens pentecostais, curso para formação de obreiros, curso para formação de capelães, também o curso de perguntas escatológicas, que é o mais recente lançamento que fizemos pelo CETADB. Vamos orar e estaremos encerrando, abençoando a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Senhor, nós te bendizemos e te damos graça nesta noite abençoada de quarta-feira, noite que o Senhor tem nos reunido em torno da internet para que possamos aqui aprendermos a respeito de ti e também compartilharmos desse tempo com os nossos amados irmãos. Abençoa, eu te peço, a vida de cada um dos nossos irmãos, obreiros, pastores que estão aqui conosco e que também têm demonstrado esse desejo de aprender, de crescer
e também de usar como instrumento para isso a live que nós realizamos através do CETAD e a instrumentalidade do pastor Ciro Zibordi. Derrama da tua graça e da tua bênção sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Meu povo, quarta-feira, 22 horas, aqui neste canal do Instagram, CETADIB, nós estaremos nos reunindo novamente para mais uma live que certamente será abençoada, não é? Não será uma noite de bênção, de vitória, mas será mais uma live abençoada, mas se você estiver com a gente, para que possamos compartilhar e termos esse privilégio. Pastor Ciro, saudação aí, a irmã Luciana, a irmã Júlia, Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. A paz do Senhor, meu povo, até quarta-feira, em nome de Jesus. Amém.